Olá, tudo bem, pessoal? Eu estava aqui assistindo uns vídeos no YouTube e de repente eu me deparei com um vídeo cujo nome é Deus e a Aposta de Pascal. E até hoje, assim, eu ainda não tinha visto argumentos tão interessantes e ao mesmo tempo assim que eu vi que não, sabe, sem sentido e sem comentários, né? E a questão foi o seguinte: ele perguntou, você é ateu? E ele respondeu sim. E a outra pergunta foi essa: você acha que Deus existe? E ele respondeu não. Não é esse posicionamento de um ateu. O posicionamento de um ateu não é ver motivos para crer na existência de Deus, mais do que se vê motivos para crer no Papai Noel no Coelhinho da Páscoa. Eu queria só fazer assim uma pergunta também. É, Você já viu o Coelho da Páscoa ter uma igreja? Papai Noel tem uma doutrina de fé explicando, dentre outras coisas, a origem do universo. E enfim, eu não vou nem entrar muito em detalhes não, porque aí em seus argumentos ele complementa dizendo assim: se quiser provar que Deus existe, no caso eu, se eu quiser provar que Deus existe, o ônus da prova recai sobre mim, né, porque eu estou alegando isso, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu já vi muito na boca de muitas pessoas que dizem não acreditar em Deus uma palavra, uma frase, melhor dizendo, muito simples. Ela diz simples assim. Então, acreditar em Deus não é pura e simplesmente dizer simples assim. Uma prova de dizer que não é simples assim acreditar em Deus é que existem vários deuses. E eu poderia inventar vários deuses, inclusive até o mouse, como você citou, certo? Mas a diferença é que é, eu posso criar e de fato possa existir o Deus verdadeiro. Bem, mas isso aí daqui a pouco eu explico mais detalhado, certo? E aqui nesse vídeo eu pude ver que existe uma tal de lei criada por uma pessoa chamada Pascal, certo? Chamada Aposta de Pascal. E nessa lei ele fala que há três possibilidades, certo? Três possibilidades na existência de um Deus. Eu só queria dizer assim que a racionalidade dentro da relatividade ela pode ser mensurável, certo? Mas esse assunto não é assim tão simples quanto essa lei proposta por essa pessoa, certo? Sinceridade, eu não acredito que essa lei ela seja tão simplória quanto eu posso observar. Olha aí, veja a lógica. Crer em Deus está certo, recompensa eterna. Até eu mesmo não sabia que crer em Deus era tão simples assim. Simplesmente o fato de crer, ou melhor dizendo, simples fato desta lógica ser tão simples, pelo fato de você crer e ir para o céu, totalmente fora de sentido. Eu vou dar aqui assim uns exemplos que poderiam ser para que você pudesse, é, eu vou dizer assim bem resumidamente, para que você pudesse dizer que acredita em Deus. É claro que há N motivos, há N situações, né? Mas vou dar dois exemplos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí já engloba uma grande reflexão com relação à vida, ao mundo, enfim, a todas as criaturas.
seria necessário por parte da gente uma sinceridade, é, uma infinidade de situações como honestidade, sinceridade, é, virtudes, muitas virtudes. E uma das outras situações seria amar o próximo como a nós mesmos, certo? Abominar o que é prejudicial, enfim, toda uma situação que está aí. Bem, no caso de não crer em Deus, não crer nas Sagradas Escrituras e estar certo, isso me parece muito uma frase que diz que não vejo motivos para crer na existência de Deus, mais do que vejo motivos para crer na existência do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa. Bem, como você sabe que para nós cremos em Deus e nas Sagradas Escrituras, parte do princípio que temos fé para isso, certo? E quem tem fé tem evidências também. Então, logo essa possibilidade de crer em Deus e estar errado descarta-se por completo. E meu amigo, a questão de fé, ela é muito assim abrangente. E eu não poderia dizer, aliás, eu não posso dizer para você ter fé por mim, porque a fé é algo pessoal, certo? Portanto, isso aí, essa questão de crer em Deus está errado, isso aí é individual, porque cada um tem a sua experiência pessoal com Deus. E essa última parte, que é uma das mais estapafúrdias que possa existir, que é o fato de você não crer em Deus e ele existir e você então ir para o inferno, isso não existe. Porque você pode não crer em Deus, é como vocês dizem, isso é livre para todos, não crer em Deus. Mas Deus ele vai usar de um julgamento. Então acontece o seguinte, eu já postei alguns vídeos falando sobre o inferno. E o julgamento de Deus ele é semelhante ao julgamento humano, certo? Portanto, é como se você tivesse praticando, fazendo obras na qual isso acarretasse no seu julgamento final. Portanto, isso aí é como se fosse a questão de você mesmo estar escrevendo a sua própria história. Por exemplo, a partir do momento que você rejeita a Deus ou que você fica falando mal, você mesmo, por livre e espontânea vontade, está renunciando. Portanto, você mesmo está colocando sobre si um julgamento. Não é a questão de simplesmente você não crer e vai para o inferno, certo? Porque, de repente, supondo, de última hora você tem a constatação de que Deus existe. Daí você se arrepende profundamente, amargamente. Agora, é claro, há uma infinidade de situações, de situação em que você pode ter esse arrependimento e pode ser dado como um perdão para o que você passou a vida toda dizendo. Enfim, isso tudo não é dependente de mim nem de vocês. Aliás, depende um pouco de vocês no sentido de vocês reconhecerem que vocês estavam errados. Partindo então para a próxima. Eu quero que vocês entendam o seguinte: crer em Deus não é simplesmente falar eu creio, ou fazer parte de estatística ou racionalidades, não. Para você crer em Deus, é claro que existem vários outros deuses, N outros deuses, inclusive alguns outros deuses que existem independente da sua crença ou não. Eles tanto existem fisicamente falando, no sentido de ser uma criação, quanto eles existem de fato espiritualmente falando também, certo?